Não como não, Mar. Você clica em compartilhar, aí a tela inteira. Tá. A tela inteira. Deixa eu passar para a apresentação. Espera um pouquinho só. Eu acho que agora eu estou na apresentação. Mas ainda não compartilhou. Então vamos tela lá. Inteira. Compartilhar a tela inteira. Agora vocês clicam na tela para ficar com um quadrinho azul em volta. E aí você clica em compartilhar. Compartilhar, perfeito. Agora você vai para o PowerPoint. Estou nele. Compartilhando. Isso, agora já? entrou. Perfeito. Perfeito, então. Tá, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Marcos Antônio, eu sou diretor do Serviço de Obstetrícia do Leonor Mendes de Barros. E nós vamos apresentar um caso que nós tivemos de uma gestante Covid positiva que foi transferida lá para o nosso serviço, agora em março desse ano. Então, vamos lá. A identificação é MJSB, 36 anos, feminina, natural de Urandi, Bahia, procedente de Suzano. Ela foi admitida no nosso serviço no dia 18 de março, vinda através do CROSS, da Santa Casa de Suzano, deu entrada no nosso serviço às 19h15, entubada, sedada, em ventilação mecânica, em mau estado geral. Gestante, né? Na entrada, como ela estava em mau estado geral, foi auscultado o foco, não foi realizada cardiotocografia, porque ela estava desaturando, apesar de estar em ventilação mecânica, e ela foi encaminhada para a nossa sala de parto COVID. O diagnóstico obstétrico de normalidade era uma tercigesta secundípara, um parto cesárea e um parto normal anterior, nenhum aborto. Tinha uma idade gestacional de 36 semanas e 2 dias. Diagnóstico obstétrico patológico pregresso, desconhecíamos. O diagnóstico obstétrico patológico atual tinha uma suposta doença hipertensiva específica da gravidez, um erro de data. O diagnóstico clínico cirúrgico, ela tinha obesidade, um índice de massa corpórea de 35, uma síndrome respiratória aguda grave, supostamente causada pela Covid-19, porque ela tinha IgG positivo e IgM negativo. Ela fez 9 consultas de pré-natal e tinha um ultrassom precoce de 18 de maio de 2020, de 10 semanas e 3/7, através do qual calculava-se a idade gestacional, que parece que não era compatível com a idade menstrual. Ao exame que ela trouxe uma tomografia de tórax com padrão infeccioso viral, bilateral, ocupando 75% do parênquima pulmonar, tinha imagens de floco de opacificação em vidro fosco, de limites imprecisos, confluentes, alguns consolidados com broncograma aéreo de permeio e discreto derrame pleural laminar à esquerda. Essa tomografia tinha sido feita no próprio dia 18. Tinha também, do hospital de origem, um HB de 14, um HT de 42, um leucócito de 12.900, plaqueta 389.000. A história pregressa da moléstia atual, ela era uma paciente que tinha dado entrada na Santa Casa de Suzano no dia 17, um dia anterior, apresentando o início dos sintomas há 8 dias, início de sintomas de síndrome gripal, que evoluíram com febre há 3 dias e dispneia, seguida de cianose de extremidades há 1 dia. Foi internada na enfermaria daquele serviço, e no transcorrer das 24 horas, de 17 para 18, apresentou uma piora clínica, evoluindo para uso de máscara com 15 litros por minuto, sem muita resposta. Foi chamada a equipe da UTI daquele serviço,
e ela foi transferida para a unidade de terapia intensiva lá da Santa Casa de Suzano, evoluindo com uma franca insuficiência respiratória aguda. Foi discutido com o serviço de obstetrícia local para interrupção da gravidez. Isto nos foi relatado pelo resumo de transferência. Mas optou-se por não fazê-lo devido à falta de condições do serviço de neonatologia. Então, optou-se por transferir a gestante via CROSS. Foi feito várias tentativas em outros serviços e, finalmente, depois de rodarem a grade, não conseguindo nenhum serviço que pudesse suportar a ida da paciente, nós entramos no circuito e recebemos a paciente. Ela, no próprio dia 18, foi submetida a parto cesárea às 20h12, sob anestesia geral, uma vez que já estava em ventilação mecânica. Nasceu um RN do sexo masculino, pesando 2,980 kg, um Apgar de primeiro minuto 3, de quinto minuto 4, de 10º minuto 5. A paciente, no transcurso de toda a cirurgia, desde que ela chegou, motivo pelo qual a equipe que estava recebendo ela acabou endossando a ideia de resolução, porque ela tinha uma má perfusão tecidual, com um sangramento escuro, e ela, durante o transcurso de toda a cirurgia, saturou 75%, apesar de todos os procedimentos que a equipe de anestesia fez para melhorar essa saturação e ventilar melhor a paciente. Consequentemente, o feto nasceu muito deprimido. Ambos foram encaminhados para o serviço de terapia intensiva, a NEL, e o nosso serviço de UTI materno. A paciente foi admitida em POI na UTI com os seguintes dispositivos: catéter venoso central, na subclávia direita, que tinha sido puncionado lá na Santa Casa de Suzano, intubação orotraqueal, também procedimento realizado na Santa Casa de Suzano, sonda vesical de demora, foi passado também uma sonda nasoenteral. Ela deu entrada na UTI materna com um SAPS-3 calculado em 53. A pseudoanalgesia para ventilação mecânica, durante todo o período de internação na UTI, foi feita utilizando fentanil, propofol, midazolam e, posteriormente, foi associado bloqueador neuromuscular, e os motivos nós vamos elencar a seguir. A evolução... Marcos, posso só te fazer uma pergunta? Pois não. A saturação dela caiu para 75 quando começou a cesárea, ou ela já chegou com essa saturação ruim? Ela já chegou com essa saturação ruim, ela foi transportada por uma ambulância, não, acredito que não tenha sido uma ambulância UTI, mas veio com ventilador, e ela veio acompanhada pelos familiares. Ela não tem o relato de que o médico trouxe ela e passou o caso para os nossos assistentes lá do hospital. Mas ela já chegou saturando muito mal, permaneceu saturando muito mal, e a equipe que estava de plantão optou por resolver a gravidez, tendo em vista o quadro extremamente preocupante. Eu te perguntei porque a gente teve bastante problema também no transporte, sabe, de várias pacientes, principalmente quando é paciente que já está em intubação, ou paciente que está com máscara, com uma quantidade muito grande de oxigênio, né? A gente vê que tem mesmo problema. Até numa reunião, a Fernanda até falou, o pessoal ficou bravo, né? Mas transporte tem sido um problema muito grave para a gente aqui em São Paulo, né? E aí eu estou falando de São Paulo, grande São Paulo também, né? Elas desaturam só de mobilizar na cama.
chacoalhando dentro da UTI, aquilo é terrível, né? Realmente, a gente tem visto, até para mobilizar as pacientes que nós tivemos oportunidade de tratar lá, mobilizar no leito, elas desaturam. O transporte é a gente chegou a falar com a Secretaria de Saúde aqui, né? E tem até uma nota técnica da Secretaria Estadual, mas que nem sempre é seguida, de que os hospitais não deveriam, esse transporte deveria acontecer quando a paciente ainda está precisando de catéter de O2. E não melhor. Quando ela está na máscara ou quando ela já está entubada. Porque, assim, eu estava olhando, a gente fez 25 partos na UTI, exatamente para não transportar a paciente, porque só de transportar de um andar para outro, a gente já instabilizava e levava essa queda da oxigenação. Imagina vir de Suzano para cá. Exatamente. Né? E a outra coisa importante também, né, essa carência de quem vem junto, né? Primeiro que o familiar nem era para vir junto, porque ele está ali dentro podendo pegar Covid dentro da ambulância, né? Provavelmente sem uma N95, né? Sem estar totalmente paramentado, né? Então as complicações que a gente vê. Mas obrigado pela informação. Pode continuar. Tá. Durante todo o período da internação, ela foi medicada com oseltamivir, né, seguindo o protocolo, ceftriaxona, azitromicina, dexametasona e omeprazol. No POI, ela recebeu ocitocina e teve uma evolução puerperal absolutamente normal. O útero evoluiu direitinho, não teve sangramento aumentado. Ela realmente, do ponto de vista obstétrico, puerperal, ela não apresentou nenhum tipo de intercorrência, né? Então, a evolução puerperal transcorreu dentro daquilo que era esperado sem intercorrências durante toda a internação. A partir do primeiro PO, ela passou a receber enoxaparina em dose profilática. Devido à instabilidade hemodinâmica que ela começou a apresentar, acentuar no primeiro pós-operatório, ela necessitou de droga vasoativa, optou-se por norepinefrina durante o transcurso da internação toda. Foi coletado dímero D na chegada, né, porque é protocolo nosso lá para essas pacientes, cujo resultado foi 1.260, não foi nem assim, muito elevado. RT-PCR foi coletado também, o resultado saiu no dia 22 de março, e resultou positivo para SARS-CoV-2 em secreção de orofaringe e nasofaringe. Agora eu vou passar a elencar os eventos mais importantes e mais significativos que ocorreram com a paciente no transcurso dos pós-operatórios que foram culminando no êxito que vocês vão conhecer ao final. No primeiro PO, foi necessário otimizar os parâmetros ventilatórios e a ventilação para ação de O2 foi elevada para 100% porque ela ventilava mal. Foi estimulada a diurese com furosemida, porque ela teve um balanço positivo de mais 1.572 ml, e tinha edema de membros inferiores 3 em 4 cruzes, e membros superiores 1 em 4 cruzes. Ela tinha essa hipótese de DEG, pode ser até que realmente tivesse em linha. No dia 20, o segundo PO do parto cesáreo, ela já teve um balanço positivo bem menor, de 170 ml, mas com a piora dos parâmetros ventilatórios, a relação PaO2, FI de O2 estava em 150, e ela estava mal acoplada ao ventilador. Nesse momento, foi aumentada a sedação e foi iniciado o bloqueio neuromuscular, e houve um novo ajuste dos parâmetros ventilatórios. Foi instalada também uma PA invasiva em artéria femoral direita, pela técnica de Scheldinger, uma punção única, sem acidente, sem intercorrência, e a relação de PaO2, FiO2, que era melhor
era 150, passou para 133 após os ajustes, ou seja, ela estava respondendo mal mesmo. Então, a equipe optou por pronar a paciente. Após pronar a paciente, à noite ela apresentou uma melhora dos parâmetros ventilatórios, passando, inclusive, para uma FI de O2 de 35. Né? No dia 21, terceiro pós-operatório de parto cesárea e saiu um errinho, a relação PaO2 FI de O2 tinha melhorado bastante. Nós usamos como critério 150 e ela foi para 133, depois subiu para 192, quer dizer, ela deu uma boa melhorada depois da pronação, né? Aí, então, ela foi supinada às 9 horas da manhã. Mas a imagem radiológica do raio-x de tórax apresentava piora, a ausculta pulmonar com o murmúrio vesicular presente, porém rude, com estertores crepitantes bilateralmente nas bases. E à noite, ela evoluiu pior. Ela passou a apresentar uma oligúria, 600 ml, né? Teve uma piora importante da relação, né? PaO2, FiO2, ela estava com 192, caiu para 148, e com os parâmetros ventilatórios moderados, quer dizer, já teve que aumentar uma série de outros parâmetros. A conduta foi ajuste ventilatório e nova pronação, caso não houvesse resposta favorável. À meia-noite, ela apresentou uma taquissupra que teve acima de 150 batimentos por minuto, teve que ser revertida com adenosina, fez a primeira dose em bolos, 6 miligramas, não respondeu, fez a segunda dose em bolos. Ela obteve resposta, e aí iniciou-se um beta-bloqueador, o metoprolol, para manter. Ela foi pronada à meia-noite 40, porque houve uma piora importante da relação PO2-FI de O2. Ela que estava com 192, caiu para 148, chegou a 84 essa relação. Então, pronou-se novamente. Após a pronação, o resultado foi expressivo. Ela apresentou uma relação PaO2-FI de O2 de 180. Ou seja, o benefício foi claro, né? Foi mensurável da pronação. No quarto PO, dia 22 de março, pela manhã, lembra, ela foi pronada de madrugada. Pela manhã ela estava pronada, o exame físico estava bastante dificultado. Só que notou-se que ela tinha uma ausculta pulmonar apresentando murmúrio vesicular abolido no hemitórax direito. A paciente estava hipocorada, em mau estado geral, ventilando com parâmetros altos, evidentemente, ela fez um pneumotórax à direita, os parâmetros para poder manter alguma saturação dela teve que ser elevado. Então, a conduta da equipe que estava lá foi suspender o beta-bloqueador, introduzir a mildarona como droga de manutenção antiarrítmica, supinar a paciente e realizar uma toracocentese descompressiva. Acionou-se a cirurgia geral para fazer uma drenagem torácica, que ela apresentava enfisema subcutâneo e maxila esquerda, que se estendia para a região supraclavicular. A paciente evoluiu com uma acidose respiratória importantíssima, um pH de 7,07, um PCO2 maior do que o PO2, o PCO2 86 e o PO2 71, carbonato 24, base excess menos 7,5. A conduta foi ajustar a ventilação conforme a gasometria, aumentando o volume minuto e instalando o TIG, né, que é uma sonda ligada ao fluxômetro de O2 para tratar a hipercapnia. E ela tinha uma instabilidade hemodinâmica grande nesse momento. E ela apresentou um pneumotórax bilateral, né?
Ela foi drenada, o pneumotórax mais importante era a direita, né? Mas aí ela recebeu dreno de tórax bilateral, que ficou bem posicionado. E neste momento ela passou a ventilar muito melhor, conseguindo inclusive reduzir um pouco os parâmetros ventilatórios, embora esses continuavam ainda elevados. E nós estávamos na noite já do dia 22. O dia 23, ela estava no 5º PO de parto cesárea. O raio-x de tórax demonstrava ausência de pneumotórax, porém com sinais sugestivos de TEP. E o único recurso que nós dispunhamos de imagem era o raio-x. E ela tinha na base direita a corcova de Huntington, né? Tinha um balanço positivo de 1.450 ml. O estado geral era gravíssimo, o murmúrio vesicular era presente bilateral, porém difusamente reduzido, apesar de ter uma saturação de O2 de 94. A relação PaO2-FiO2 era de 140, também não era confortadora. Foi otimizada a sedação com melhora desses parâmetros, né? No dia 23 à noite, a relação que já não era muito alentadora, 140, passou para 103. Ela teve uma piora aguda das condições hemodinâmicas, apresentou um ataque cardíaco, desaturou, fez hipercapnia sem melhora com ajustes dos parâmetros ventilatórios. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória às 20 horas em AESP, atividade elétrica sem pulso, retornou à circulação espontânea após 3 ciclos de RCP. Foi feita a hipótese de TEP, foi solicitado um anjo TC via CROSS, mas devido à dificuldade de se conseguir esse exame, foi feita a hipótese de TEP mesmo e realizado uma trombólise nela. Foi feita a alteplase 10 miligramas EV em dose de ataque, manutenção em BIC em 2 horas, sem nenhum tipo de intercorrência. Lembra, a TIG foi instalado de novo, com a melhora da saturação. Teve uma melhora parcial da acidose e queda do PCO2 após a instalação da TGI. Porém, no transcorrer da madrugada do dia 24, ela apresentou nova parada cardiorrespiratória 1,30, em AESP novamente, mas evoluiu para a sistolia após 2 ciclos de RCP e após múltiplas manobras, constatou-se o óbito às 2 horas e 5 minutos. O recém-nascido, ele era um recém-nascido a termo, com peso adequado para a idade gestacional, teve um APGA no primeiro minuto de 3, no 5º minuto de 4, no 10º minuto de 5, e em UTI neonatal, ele convulsionou com 4 horas de vida. Foi submetido à hipotermia terapêutica, recebeu fenobarbital no momento da convulsão, que foi mantido após a alta. Durante a internação também recebeu droga vasoativa. Ele ficou em intubação e ventilação mecânica até o dia 2 de abril. Ele recebeu catéter umbilical do dia 13 de março a 28 de março, sonda nasoenteral até o dia 17 de abril e evoluiu com uma encefalopatia hipóxico-isquêmica com alteração tomográfica. A tomografia do dia 9 de abril demonstrava uma redução encefálica difusa com compensação de ventrículos supratentoriais e hipoatenuação homogênea de substância branca, ou seja, ele evoluiu com hidrocefalia, né? Na alta hospitalar, em 19 de abril, a família recebeu orientações para acompanhamento especializado.
Sim, nós recebemos uma paciente gravíssima, tentamos, dentro dos nossos recursos, oferecer o melhor tratamento possível, porém ela teve êxito letal e o bebê provavelmente vai ficar com sequelas. Bem, Rosana, você quer começar considerações? Eu começo. Pode começar. Marcos, realmente seu caso, assim, ele é um caso que chama atenção, é um caso realmente, assim, muito complexo. E a hora que você colocou o primeiro slide, tá? A hora que você apresenta, falando que a paciente chegou no seu serviço entubada, transferida entubada, né? Assim, realmente, eu já imaginava o desfecho que ela teria, né? Porque o problema de transporte que a Rosana tem sinalizado primeiro, o Covid, é isso que ela tem dito, o Covid ele não tem permitido nem pequenas transferências, né? Imagina transferências interhospitalares. E quando acontece, o problema não é de São Paulo, tá, Rosana? É do país inteiro, a gente vê no país inteiro. Talvez agora a pandemia está só destacando um pouco mais o problema que a gente tem de transporte obstétrico. Paciente entubado em transporte obstétrico, historicamente, sempre foi um problema. E para essas pacientes que saturam, que pioram, né, com pequenas mobilizações, né, esse quadro realmente chegou para você já, Marcos, com um quadro bem complicado. Né? Vocês receberam a paciente praticamente para tentar fazer um milagre com ela. Né? Quem está conduzindo esses casos sabe isso daí muito bem. Né? Chamou atenção, né, as características dessa paciente, assim, ela tem um IMC elevado, né, paciente de 36 anos, é uma faixa etária ali que tem uma maior mortalidade importante. Agora, chamou atenção também, assim, a Santa Casa de Suzano, ela não tem uma estrutura para um feto de 36 semanas. Ela é tão básica, assim, Suzano, né? Pois é. Assim, a ponto de, né, porque eu fico pensando assim, 36 semanas e 2 dias é uma idade que você consegue manejar relativamente bem se o seu serviço tiver um cuidado intermediário de neonatologia, né? Com certeza. Então, assim, não, eu acho que não mudaria a história da paciente, para te falar a verdade, porque os partos têm sido uma escolha muito difícil, né? O parto, ele não trata Covid, pelo contrário, para a mãe ele é um desafio, mas para um feto com uma idade gestacional um pouco maior, talvez pudesse ter ajudado, mas também não quer dizer nada, que a paciente também estava mal, estava entubada, e se não tinha condição de receber, seja por vamos dizer assim, por um berçário lotado, alguma outra circunstância, realmente não teria mudado o desfecho da criança. Mas chama atenção, isso é uma coisa de fluxo de rede, realmente, que vale a pena estar analisando de uma forma geral, né? Essa paciente, se ela tivesse um quadro de pré-eclâmpsia, assim, se realmente a gente imagina essa confluência de fisiopatologia, uma resposta inflamatória sobre a outra, né, já chegam casos piores. Ou a própria Covid, né, gente? A gente tem visto, tem pacientes não obstétricos elevando pressão, fazendo quadros que às vezes vão ser a pré-eclâmpsia-like, né, na gravidez. Então, isso daí são coisas que chamam atenção também. Outra coisa é o momento que ela chega, né? Ela chega na Santa Casa. Eu acho que a Rosana foi muito feliz na colocação. É o seguinte, eu acho que São Paulo tem sido, talvez, o estado que mais tem lidado com essas pacientes, mais discutido Covid. E uma coisa que recorrentemente se fala no Covid é: o paciente colocou oxigênio, necessitou oxigênio, tem que ir para um lugar que ela tenha condição de receber, que tenha uma UTI e que tenha suporte também para o recém-nascido, né? Porque você vai para a UTI com 36 semanas, praticamente vai ser, se for, né, você já vai entubar, vai ser parto, né, Rosana? Atualmente já vai estar pensando isso, ou parto ou depois. Então, é uma situação realmente que chama atenção. O paciente chegou para vocês já, assim, no estágio extremamente avançado da doença, que já estava 7 dias, né? Ou seja, uma paciente que está 3 dias com cianose também, chama atenção a dificuldade de acesso a essa paciente no monitoramento. Porque se a hora que você cita que ela está 3 dias com febre, cianose, né, pelo menos dispneia 3 dias, se eu não me engano, não foi, Marco? Era uma paciente que 3 dias atrás tinha que ter chegado na Santa Casa de Suzano. Né? A gente sabe que os pacientes estão resistentes a visitar o serviço de cuidado, porque tem medo de internar e ser realmente assim, delas não voltarem da internação. Os pacientes aqui, pelo menos em Minas Gerais, falam muito isso às vezes. Falam assim, eu não vou para o hospital porque se eu for, corre risco de eu não voltar.
tratar. Né? Às vezes a gente tem que sensibilizar que o problema não é ir para o hospital, o problema é você estar numa fase que necessita hospitalização. Né? E que se você não fizer, realmente é um problema. Mas chama atenção, eu não sei se vocês têm história de algum monitoramento dessa paciente antes desse evento, se era uma paciente, assim, realmente com uma grande dificuldade de acesso, você sabe dizer, Marcos? Olha, ela fez 9 consultas pré-natais, ela fez um bom pré-natal, né? Começou cedo, né, Marcos? Pois é, tem parecia alguém que estava se cuidando, né? 10 semanas, né? Um ultrassom precoce, realmente Gabriel, o que chama atenção para mim, né, é uma coisa que a gente tem falado, né, dessa evolução rápida. Então a gente fala lá que tem que transferir no catéter, porque do catéter para a intubação é um pulo, e a gente vê que ela chegou lá no catéter e ela já foi para a máscara e para a intubação. Se a gente pensar aqui em 24 horas, né, em 2 dias, ela já se complicou tudo isso lá no hospital. Também, assim, eu sou menos boazinha que o Gabriel, tá? Nós dois somos mineiros, mas eu sou uma mineira meio paulista, então eu me sinto mais no direito de enfiar a mão nas nossas chagas, né? Não dá para entubar alguém com 36 semanas e não fazer o parto, né? A gente assim, a não ser que você chegue a uma conclusão que se você fizer o parto, você está selando o prognóstico da mãe, né? Então, assim, chama muita atenção esse parto não ter sido feito, né? E aí você até colocou uma coisa que é assim, que eu acho que isso também é uma coisa que preocupa muito, né? Como não tinha condição da neonatologia, optou-se por transferir a gestante via cross. E a gente sabe que é possível que essa ficha tenha ficado rodando ali um dia inteiro até que chegou numa situação que ela foi para vocês, né? E aí me preocupa muito que eu estava até olhando aqui, né? Ela chegou para vocês às 7h15 e às 8h12 estava nascendo. Né? Então, a hora que chegou, vocês fizeram o que dava, estabilizou e fez o parto, né? Mas, por exemplo, no tempo que ela ficou em Suzano, você tem que estar avaliando essa avaliação, tem que estar olhando essa vitalidade fetal o tempo inteiro, né? Se a gente está pedindo essa vaga, a gente preocupa também, a gente sabe que quando pede a transferência, às vezes o pessoal retarda um pouco a intubação, na esperança de transferir sem a intubação, sendo que o mais seguro é intubar para transferir, já que não tem jeito, né? Intuba e transfere. Então, isso chama bastante atenção mesmo, essa dificuldade, né? Acho que a doutora Maria do Carmo levantou a mão. Diga. Está fechado. Sempre eu falo aqui, quando falo em bom pré-natal, fez 9, 10 consultas de pré-natal, mas será que essa paciente teve acesso aos exames de rotina do primeiro e segundo trimestre? Será que essa paciente recebeu a vacina? Essa paciente tinha obesidade. Como é que era a glicemia dessa paciente? A gente acha que o número de consultas de pré-natal, se não tem os exames de laboratório correspondentes ao trimestre, não significa que ela fez um bom Natal. Sempre eu discuto muito isso aqui no Rio Grande do Norte. Teve um ótimo pré-natal, 12 consultas de pré-natal. Mas você vai ver, não fez um sumário de urina, não fez uma glicemia, não fez um VDRL, né? E assim vai por diante. Sempre eu chamo muita atenção para a qualidade do pré-natal. O número de consultas não significa que foi um pré-natal de qualidade, que ela não fez os exames complementares. Eu vejo que essa paciente era uma paciente que tinha um índice de massa corporal, acho que mais de 31, se eu não me engano. 35. 35. E qual era a glicemia dessa paciente? Então, no decorrer da internação, ela acaba ficando hiperglicêmica pelo trauma, então nós não tínhamos essa informação prévia, né? Ela chegou para nós colocamos na mesa, resolvemos, e aí as intercorrências, devido à insuficiência respiratória, nos impediu de pensar em outras investigações. A senhora tem razão, doutora Maria do Carmo. Geralmente o que a gente olha é assim, né? Se tem poucas consultas, a gente sabe que foi ruim.
mas se tem muitas não significa que foi bom, né? Eu acho que é exatamente isso, né? E assim, realmente chama muita atenção nesse caso, eu acho que Maria do Carmo chegou num ponto importante, que assim, essa paciente, ela pode ter tido uma questão de atraso, né? Primeiro atraso, né? Que ela decidiu não procurar o serviço de saúde, mas essa paciente, por exemplo, de acordo com o protocolo que é, né, proposto pelo Ministério da Saúde, ela deveria ter sido contactada pelo menos de 2 em 2 dias nos primeiros 7 dias. E ela estava nos primeiros 7 dias, né? Que ela já tinha sintomas gripais, né? Esse tipo de coisa. Ou ela atrasou para chegar ou contactar, ou, assim, esse monitoramento, ele teve alguma dificuldade nesse caminho, seja de contato mesmo, porque às vezes tem dificuldade de falar com o paciente, isso é fato, né? Mas eu já vi em outras apresentações de São Paulo que vocês, assim, têm desenhado um sistema de monitoramento bem rigoroso, bem alinhado, né? Então fica, assim, né, aquela interrogação. Parece coisa simples, você vê que é uma coisa que antecede toda a complexidade do quadro, mas se essa paciente talvez tivesse chegado 3 dias antes, ela talvez tivesse chegado para vocês, Marcos, ou qualquer outro serviço, numa condição muito melhor. E a gente sabe que os pacientes com Covid, a hora que eles estão naquela fase, né, de piora, algumas medidas que são adotadas ali, que se ocorrem atraso, aquilo ali impacta no resultado desses pacientes. Realmente, assim, fica é uma reflexão pré-hospitalar, mas que é tão importante, né, quanto toda a situação. E você vê que ela, né, com IgG positivo, ela já tinha realmente aqueles 8 dias de doença, já estava sentindo, assim, óbvio que tem um contexto social, né, gente? Paciente que não quer procurar serviço, acha que está gripe no inverno, não é Covid, mas, em algum momento, ela contactou o serviço de saúde, né? E aí você tem até tempo, né, Marcos, para ver essa questão, porque às vezes também ela ficou em Suzano 24 horas, igual a Rosana falou, esperando vaga. Às vezes, a hora que chegou, eles colocaram, né, no sistema de transferência e não conseguiu. Que isso realmente, assim, é uma realidade nacional, né? Então, também você fala, pô, né, às vezes ficou lá, mas essa paciente teria uma oportunidade melhor se ela tivesse chegado antes no serviço. Ela tinha dispneia, era paciente já para internação há 3 dias. Né? Eu acho que esse critério de dispneia, né, ainda mais se vai fazer telemonitoramento, a gente não pode subestimar de maneira nenhuma. Né? Então, isso aí, assim, é uma situação. E o transporte, igual você disse, assim, né? Você falou assim, não sei como foi o tipo de transporte, qual foi a via de transporte, então, assim, tudo isso interfere, né? Como, né? Quando que ele aconteceu, de que forma que foi transportada. Isso, para a obstetrícia, impacta de forma surreal, né? Nessas pacientes. Então, a gente realmente chama atenção. Uma outra coisa que me chamou atenção, não sei se chamou atenção de vocês também, o Marcos até sinalizou, um dedímero D relativamente baixo para a gravidade do quadro, né? Então, assim, né, no início da pandemia, o dedímero D virou uma coqueluche, realmente vamos pedir dedímero D, e ele quase que definia, né, algumas condutas, alguns serviços até parinizando o paciente baseado em dímero D, né, por uma suspeita, às vezes, de TEP, e, na verdade, o que se via que essa resposta inflamatória aumentava o dímero D, mas, realmente, para uma paciente como essa, eu esperava um dímero D, sim, bem mais específico. Então, chama a atenção também que a clínica da paciente continua sendo, né, o ponto de vista mais importante. E outros pontos também que fazem parte da assistência e que mostram como pode ajudar a pronação. Essa paciente, recorrentemente, quando ela era pronada, ela melhorava do padrão respiratório dela. Né? Então, isso daí também é uma coisa que vale, apesar desse caso ter evoluído com um desfecho ruim, você vê que ele mostra para a gente um exemplo claro de como que a pronação pode ser benéfica para essas pacientes. Quando ela pronava, ela melhorava. Quando ela voltava para o supino, ela tinha realmente aquelas pioras de forma importante. Né? Então, eu acho que cabe, assim, várias discussões relacionadas a transporte, relacionadas a fluxo, relacionadas à rede, né? Porque essa paciente realmente, assim, perdeu-se uma oportunidade no momento oportuno, mas não na internação, 3 dias antes dela internar. Acho que esse foi o ponto crítico. Ela não conseguiu chegar no serviço de saúde 3 dias antes. Seja por escolha, seja por dificuldade de acesso, seja por dificuldade do monitoramento. Né? Então, acho que isso daí são pontos importantes, assim, que a gente deve falar desse caso, né? Sinalizar, porque, né, toda vez que tem um caso grave, a gente tem que olhar o nosso traçado e ver aonde que a gente não pode
né, ter essa dificuldade de novo, né? Não sabemos se teria um desfecho diferente, mas perdemos algumas chances, né, quando a gente olha retrospectivamente, óbvio, né, muito mais fácil, né? Rosana, quer fazer algum outro comentário? Não, eu acho que só algumas coisas para a gente tá lembrando, né? Lembrar que toda vez que a gente tem um paciente usando bloqueador neuromuscular, especialmente se está usando há algum tempo, a gente tem um risco maior de ter atonia uterina, né? Então a gente já tem que ir para a cesárea pensando nisso. Nesse caso não teve, né? Porque também ela estava usando bloqueador há um dia, né? Não sei se ela chegou para, acho que chegou para vocês usando bloqueador. Outra não. coisa, não? Não. Foi na evolução do POI que ela foi... Então, Marcos, isso também é uma coisa esquisita que a gente chegou a ver aqui também, né? Tipo assim, por exemplo, se ela foi entubada a menos de 24 horas, difícil já estar sem bloqueador, né? Uhum. E a gente pegou uns casos que chegaram para a gente transferidos sem bloqueador. Ainda mais alguém que chega saturando mal. Porque se ela chegou saturando mal e ela está sem o bloqueador, a gente começa a pensar que uma das causas, e aí eu vi que vocês entraram depois com o bloqueador, pode ser exatamente isso, né? Porque sem o bloqueador ela fica brigando com o respirador e aí vai... a gente teve paciente que no transporte não tinha bomba de infusão suficiente para manter sedativo, bloqueador e tudo, e decidiram tirar o bloqueador. Tá? Então, assim, transporte, eu acho que hoje eu posso dizer que é talvez o maior problema que a gente tem. Né? Mas mesmo os pacientes que a gente tirou o bloqueador, em alguns casos a gente teve que voltar. Então, acho que isso é uma coisa bem, bem interessante, e o pessoal da UTI até falou que viu mais isso em gestante do que em não gestante. Né? De ter que voltar depois, porque estava brigando com o respirador. A outra coisa é o pneumotórax, né, que também é uma coisa bem comum, mais comum no COVID do que nas outras síndromes respiratórias. Tenta-se fazer a ventilação protetora, né, colocando lá os 6 ml por quilo de peso predito, né, que é o que a gente consegue fazer, mas nem sempre isso é possível. Né? E mesmo mantendo assim, a gente pode ter pneumotórax. Então, eu acho que é uma complicação que tem alguns trabalhos, né, que até mostram que quando a gente compara a incidência de pneumotórax nessa era do COVID, ela ficou muito mais alta do que a incidência de pneumotórax por outras síndromes respiratórias agudas graves. Então, eu acho que é só uma coisa para a gente estar sempre pensando nessa possibilidade, né, que se a gente tem alguma alteração importante, a gente tem que ir atrás de uma possibilidade de pneumotórax, né, e mesmo de os enfisemas subcutâneos também. Mesmo em paciente que não está entubada, a gente teve alguns enfisemas subcutâneos aqui de pacientes que estavam em máscara, né, por pneumotórax mesmo, então acho que é uma coisa importante também para a gente estar falando, e sempre que tiver uma piora muito grande, pensar em TEP como vocês pensaram. Né? Então, toda vez que tem uma piora grande, pensar em TEP, que são as possibilidades que a gente tem. Né? E a outra coisa importante é o quanto responde bem a prona. Né? Sim. Luciana, posso falar uma coisinha? Claro. Tá bom, professor Corinthians. Dá licença, não, eu estou acompanhando, porque esse caso aconteceu no hospital num período que eu estava afastado. Eu acho que o Marcos apresentou muito bem, eu tenho que elogiar o esforço de toda a equipe lá, que fizeram tudo que estava ao alcance, eu acho que ela foi muito bem atendida no hospital, mas o que eu queria só reforçar o que vocês já falaram, novamente é o problema da demora, e aqui são duas demoras, é a pré-hospitalar e a hospitalar, ou seja, pré-hospitalar, que ficou muito claro, o Gabriel deixou bem claro que, por algum motivo, ela não procurou esse serviço antes, nem foi procurada pela equipe do serviço para saber como estava, e depois, quando ela internou, no momento que o serviço percebe que tem qualquer dificuldade,
essa demora em transferir para o outro. E aí, para mim, é difícil entender como que consegue fazer um transporte adequado, né, de Suzano para São Paulo, com paciente entubado, em condições péssimas. Quer dizer, eu não sei se lá eles tentaram minimamente equilibrar. A gente sabe que Covid evolui assim de uma maneira muito rápida, mas o Gabriel chamou atenção, para mim me chama muito atenção, quando a gente discute maternidade de alto risco, maternidade de baixo risco. Maternidade de baixo risco, para mim, é interior do veículo, é calçada da rua, que nasce uma criança com APGAR 9 e 10, vamos dizer assim, não acontece nada. Quer dizer, qualquer maternidade, para você chamar de maternidade, desculpe o que eu vou falar, mas tem que ter condições de atender e resolver um parto de uma gestante de 36 semanas. Se não há condições, fica muito preocupante. Talvez se tivesse lotado o serviço, etc., por esse motivo não tenham resolvido. Mas acho que, mais uma vez, Rosana, a nossa alta mortalidade aqui no Brasil, das gestantes e também das puérperas, mas principalmente gestantes, essa demora em chegar no local em que vai ser realmente atendida e ser feito tudo o que precisa. Ela teve a primeira chance, que era em casa, a segunda chance, que era lá na Santa Casa, a terceira chance foi, seja o que Deus quiser, tomara que eles consigam. Então, eu queria novamente parabenizar a equipe, todo o esforço que fez. Eu não sei o que mais que tem que fazer, mais discutido, mais divulgado, o que já foi feito em relação a acompanhar a gestante enquanto ela está em casa, saber o que está acontecendo. Eu não sei se novamente tem que ser divulgado para reforçar isso daí. É lamentável esse final que teve, mas eu acho que novamente é o problema social, primeiro, dela não ter ido no hospital no momento adequado, e o segundo é o problema do próprio serviço demorar. Nós sabemos como é difícil depender do CROSS para transferir para outro serviço, nós sabemos disso. Quantas vezes nós não temos algum caso, né, Marco, que a gente fica desesperado no CROSS e nós resolvemos, porque se depender do CROSS vai piorar muito o prognóstico dessa paciente, dessa criança. Então a gente acaba resolvendo, e aquela história do cabe mais um. Só para vocês terem uma ideia como o hospital está hoje, nós temos um UTI neonatal com 10 vagas. Nós estamos com 19 recém-nascidos na UTI. E não tem mais nada, não tem equipamento, não tem mais nada. Pedindo a Deus para não ter mais nenhuma gestante gemelar, bolsa rota, 30 semanas que aparece na porta, não é? E tenha que ser atendido. Então, eu volto a dizer, eu só quis fazer esse comentário que precisa ser reforçado isso para todo mundo, que precisa atender no tempo correto. Não vou falar mais nada. E parabéns a todos vocês aí pela reunião. Eu concordo com o senhor, professor Corinthians, que algumas coisas tem que rever. E tem que lembrar também que nós estávamos nesse período, março, né? Era um período que a gente estava em pico de Covid, então vaga estava escassa, né? E esse era um medo que a América Latina sempre teve quando se falou de Covid e gravidez, naqueles primeiros estudos, quando falava assim, olha, a gestante, ela não era grupo de risco, mas de repente ela começou a entubar mais, começou a precisar de mais hospitalização. E a gente aqui no Brasil já via que a coisa já estava pegando bastante. Mas desde aquela época, assim, um dos temores que tinha mundialmente para os países, como a América Latina e tudo mais, é que esses pacientes não teriam acesso ao hospital, né? E você pode ter certeza que muitos hospital, que eu digo assim, com cuidado pleno, né? Com CTI, com internação com cuidado adequado, esse tipo de coisa. E é o que está acontecendo. Então, assim, né, as dificuldades que tem, né, o país como o nosso, da nossa dimensão, também passa por isso daí. Mas aí eu acho que vale reforçar, Rosana, eu acho que mais do que nunca, né? Vacinação, né, gente? Porque talvez a outra coisa que viria antes desse monitoramento era vacinação. Né? Provavelmente, pela época dessa paciente, eu não sei se ela estava vacinada ou não, mas provavelmente não estaria, que a taxa nesse período era muito baixa, né? E aí, na verdade, o que acontece? Pacientes, gente, especialmente aquelas que têm alguma dificuldade de acessar o serviço de saúde, seja por questão pessoal, seja por questão de dificuldade de um serviço que não conseguem chegar nos pacientes, ou vacina, ou os pacientes que ficarem graves com Covid vão evoluir para o óbito. Inevitavelmente. Essa é uma conclusão triste. Então, assim, a vacinação, né, de gestantes, apesar das dificuldades que ela enfrenta, ela é importante, ela deve ser estimulada, tá?
nesse momento, porque nós estamos trabalhando com taxas de letalidade de pacientes que entram no hospital por doença importante acima de 10%, que pode chegar a 23% se essa paciente, por exemplo, for puérpera. Né? Então, assim, nós estamos trabalhando com uma situação que exige também medidas importantes. E a vacinação, eu acho que ninguém tem dúvida, é a única forma de mitigar essa pandemia. Para gestante, né, apesar de todas as discussões que ocorrem a respeito do risco-benefício nesse momento, não acho que não há dúvida de que o benefício supera quaisquer risco que esteja inerente às vacinas, e que eu acho que a gente deve continuar incentivando os nossos pacientes nesse momento a vacinarem, tá? Porque essa doença realmente mostrou para a gente o quão traiçoeira ela é, o quão rápido ela evolui, que se nós não tivermos tudo muito bem arrumado, muito bem alinhado, nós não temos chance contra essa doença em pacientes que fazem doença grave, não tem jeito. Né? E a Rossana é prova viva disso, porque o serviço dela tem recebido pacientes, né? Cada vez que a gente conversa, tem uma troca de experiência, né, Rossana? Ela vai colocando como que tem sido dramático, né? Então, assim, né, os hospitais que têm recebido essas pacientes de forma intensa, realmente, assim, não tem sido tarefa fácil. Né? E mexe também, né, gente, com a autoestima de toda a equipe, de toda a sociedade, né? Porque cada vez que a gente perde um caso assim, a gente acha que a gente é menos capaz de evitar o próximo. Mas eu acho que a gente é. Né? Mas eu acho que a gente tem que começar pelo princípio. Vacina, monitoramento, transporte em momento oportuno, protocolo que já está bem estabelecido, e quando chega em fase grave, estar num serviço com uma UTI compartilhada com obstetrícia, né? Porque caso contrário também, essas pacientes têm também tido resultados ruins. Né? Eu acho que o que o professor Corinti falou se a gente quiser reduzir mortalidade materna, nós vamos ter que ter coragem para fazer uma coisa que é muito difícil, né? Só chamar de maternidade aquilo que tiver número de partos suficientes para se sustentar como maternidade, porque aí vai ter anestesista, neonatologista e obstetra o tempo todo. E só chamar de hospital que atende gestação de alto risco quem tiver condição de atender gestação de alto risco. E não a pessoa abrir 3, 4 leitos ali de gestação de alto risco para ganhar o financiamento desses 3 leitos sem ter condição de ser um local para gestação de alto risco. Enquanto a gente não mudar isso, vai ser muito difícil a gente reduzir morte materna. Né? Para isso, a gente precisa de vontade política. Né? Então, no momento em que a mortalidade materna for mais importante do que a gente atender os anseios políticos de uma cidade pequenininha, dizer que tem uma maternidade, sendo que ela não tem, ela pode ter um lugar para fazer cesárea, porque vai uma pessoa lá uma vez por semana e faz todas as cesáreas da semana, isso não é maternidade. Né? E enquanto a gente tiver locais para atendimento de gestação de alto risco que realmente sejam reais, né? Então, que tenham ali avaliação de vitalidade fetal, que tenham número de leitos de UTI neonatal suficiente, que tenham equipe treinada para isso, que tenham unidade de terapia intensiva para mãe, né? Então, e aí, uma coisa que eu tenho falado muito no Covid, eu acho que a gente vai precisar trabalhar muito nisso, né, parar de dizer que o problema sim, a gente ainda tem problemas de morte materna relacionados à atenção primária, mas hoje, o que o Covid deixou muito claro, nós temos problemas gravíssimos na atenção hospitalar. Né? E ficar investindo só na atenção primária não vai resolver o problema da atenção hospitalar. Né? Se a gente for olhar mesmo assim no estado de São Paulo, na cidade, tudo, se a gente fosse fazer uma vistoria nos locais que se chamam de alto risco, a gente tem vários locais que não poderiam ser alto risco. Então, assim, mas é difícil ter coragem para pôr a mão nessa ferida aí, né, Corinthians? Mas acho que se não tiver, não vai mudar, não. Eu peço até desculpa que caiu tudo, caiu a internet, meu celular pifou, eu fiquei fora do ar um tempo aqui. Mil desculpas, gente. Eu acredito que o que a Rossana falou agora, que o Gabriel deve ter falado antes, deve ser isso, quer dizer, os nossos números são
horríveis em termos de mortalidade na Covid, na gestação e no puerpério, eu acho que não é ligado, assim, entendo que eu vou falar diretamente à Covid, é ligado à Covid mais a situação que nós temos de atendimento. Isso acho que vale para todo o Brasil, é São Paulo, é Minas, é Rio Grande do Norte, o Brasil inteiro está assim. Eu não sei o que mais precisa ser feito, não sei se precisa voltar a falar, olha, não deixa a gestante em casa, porque as pessoas se acomodam, né? A ação caiu aqui, quando o Gabriel estava falando, estava perguntando, será que ela foi vacinada ou não? Ela não tinha sido vacinada, e nessa época, não sei se você lembra, precisava até de atestado médico para vacinar a gestante, lembram disso? A Rosângela fez uma batalha enorme aí e conseguiu que isso caísse, então talvez hoje seja uma situação diferente, mas novamente essa batalha inglória de fazer os serviços atenderem direito, acompanharem direito quem está em casa e transferir na hora certa, precocemente, quanto mais precoce, melhor, e não deixar para ficar na mão da equipe, mais ainda na mão de Deus, né, para resolver. Infelizmente. Você tem razão, porque assim, e essa situação não é só o Covid, né? A gente teve uma gestante que sim era positiva para a Covid, mas ela teve uma eclâmpsia, evoluiu com óbito fetal, ela já chegou para a gente entubada, com 29 semanas, com óbito fetal, estava usando 4 anticonvulsivantes, mas sulfato de magnésio nem pensar, né? E assim, um caso super triste, já com 29 semanas, óbito fetal, e totalmente evitável, né, nessa situação, exatamente pelo que você falou, a demora de se resolver, de se pensar e de estar tomando as atitudes, né? Até assim, provavelmente a gente vai fazer a apresentação naquele encontro que a gente tem nas terças à tarde, a Maria Rita preparou, a gente tem 2 casos de eclâmpsia, né? Uma é uma paciente nossa do pré-natal normal, que veio para consulta, estava há 3 dias com cefaleia, não tinha procurado serviço nenhum, e ela subindo no elevador para a consulta, ela convulsionou no elevador, né? As 2 tinham 29 semanas, e aí você vê o segmento das 2, né? Então, a nossa entrou, foi direto, foi sulfatada, foi cuidada, não sei o que lá, e você compara a evolução das 2, essa também que chegou aqui com óbito fetal, saiu, né? Saiu viva, mas teve o óbito fetal, e você vê, assim, o que é um lugar que pensa eclâmpsia e um lugar que não pensa eclâmpsia. Né? Então, você tem toda a razão. Luciana, a gente ainda recebe gestante convulsionando com uma veia pega com sorinho, e ela vem de outro serviço onde não foi feito sulfato de magnésio. Isso não é raro. Era mais frequente, mas ainda temos isso, infelizmente. E o serviço se chama serviço de obstetrícia, maternidade, atende e transfere sem nem ter sulfatado a paciente. É inacreditável. É isso que você está falando, esse caso. Vamos acompanhar na sexta-feira para ver direitinho, aprender mais, né, Rosana? Precisamos. Está fechado seu áudio, professor Rossano. Não, vai ser na primeira terça de agosto, a gente volta para fazer essas discussões, e aí a gente vai colocar esse caso, porque foi bem, assim, emblemático como este, né? Este eu acho que é um bom também para a gente apresentar nas reuniões do Estado, né, Corinthians, para poder ver o impacto mesmo, porque é diferente quando a gente fica falando a recomendação e de quando a gente vê um caso e vê as consequências, né, Marcos? Acho que, assim, a hora que chegou para vocês fizeram tudo que dava. Uhum. Mas tem horas que o nosso tudo que dava não dá, né? Não é suficiente, né? Mas acho que vocês foram super bem. O que impressiona, Rosana, é que nós, o Leonor, maternidade não Covid, que é para dar suporte para quem é Covid. O caso que foi transferido para nós foi nessa condição, quer dizer, em vez de ser aquele caso assim para a gente conseguir ajudar, resolver, etc., mas veio nessas péssimas condições. A nossa experiência é assim, essa coisa ruim. Fale, doutora Maria do Carmo.
Eu gosto muito. Acho que fechou seu microfone. O áudio, Maria do Carmo. E contar a história. Eu me lembro que na década de 70, a principal causa de morte aqui na maternidade escolar era pela hemorragia. E eclampsia era a terceira causa de morte. E sabe qual era o tratamento? Eu fui do tempo do tratamento da eclampsia com coquetel de laboril. Acho que vocês nem sabem o que é isso. Olha, Hein? Eu fui desse tempo, professor Corinto. Fazia o tratamento com laboril. O sulfato de magnésio foi introduzido aqui na escola em 1981. Me lembro muito bem que foi aquela guerra. O sulfato de magnésio, aquela preocupação que a paciente vai ter parada respiratória, que o paciente vai morrer, tem que ter gluconato de cálcio, terá toda a confusão que teve quando iniciou o uso do sulfato de magnésio, né? Porque até então tinha o sulfato de magnésio que usava intramuscular, e nós começamos aqui a usar o sulfato de magnésio intravenoso. Foi uma guerra, mas foi assim. Mas, infelizmente, hoje a principal causa de morte aqui no estado é hipertensão. Esse coquetel é aquele coquetel lítico, não é? Que a gente ouviu falar. 3 ampolas de apriquitim, um fenergão, uma dolantina. Isso, amplifica, fenergão e dolantina. Na minha residência, Rosana, a gente usava diazepam, só diazepam. Você deve ter isso no histórico do HC. Era só diazepam, quanto fosse necessário. Teve plantão que a gente deu não sei quantas ampolhas e a mulher continuava convulsionando, até adotar o sulfato de magnésio. Acho que Deus está com menos trabalho agora, né? Diazepam. Eu falei que agora, doutora Maria do Carmo, Deus deve estar com menos trabalho, né? Porque a gente tinha que dar umas coisas e rezar, né? E os anjos da guarda também. Gente. Eu acho que era isso, né, gente? Hoje é a última reunião minha e do Gabriel, né, Gabriel? Sim. Dessas discussões do Ministério. Então, eu vou falar um pouquinho, deixar para o Gabriel finalizar, dizer que foi um prazer enorme estar com vocês. Para mim, uma alegria grande a gente estar terminando também aqui na cidade de São Paulo. Né? Vi que o Adalberto estava ali, eu não vi mais quem que estava com o Adalberto, eu vi o Adalberto rapidinho, né, da Prefeitura Municipal, e dizer que realmente que essas discussões possam inspirar a gente para a gente trabalhar na redução da morte materna, né, e a nossa ideia é poder continuar mesmo algum trabalho voltado para a redução da morte materna pelas outras causas também, porque realmente a gente vê que a gente tem um desafio muito grande no nosso país. Né? Então, um agradecimento a todos que participaram com a gente. Aqui eu vou agradecer o Yúria e a doutora Maria do Carmo também, que tiveram com a gente na maioria das discussões, né? E dizer que nessas discussões todo mundo aprende. Né? Então, um agradecimento muito grande para vocês pela oportunidade que eu tive de aprender com vocês nesses 4 meses de discussão. Gabriel, obrigada pela parceria, muito bom terminar aqui com você também. Né? A gente é instrutor do Zero Morte Materna por Hemorragia, então a gente já vem discutindo esses desafios que a gente tem e foi muito bom estar com você agora vendo essa parte de Covid. Tá? Obrigada a todos. Foi uma satisfação também estar encerrando, Rosana, com você. Eu comecei com a Fernanda, né, encerro com você aqui, para mim uma satisfação. Eu acho que já estou sentindo saudade, tá? Assim, nós já estamos com um sentimento de saudosismo dessas discussões, porque realmente a gente tem visto que elas, assim, não só nos ensinam, mas também determinam reflexões, né? Muitas pessoas, depois que participaram de reuniões, entraram em contato e realmente sinalizaram assim, como que eles mudaram a forma de abordar as pacientes depois dessas discussões que nós tivemos. Isso, assim, eu acho que foi o foco disso, né? Eu acho que essa foi uma iniciativa muito produtiva, muito positiva. Eu acho que esse grupo de trabalho que a Rosana faz parte, eu faço parte, né, do Covid e gravidez, foi um grupo realmente, assim, que tem se dedicado de forma bem intensa ao tema. Eu acho que foi um grupo também que merece, assim, todo
todos os parabéns, né, por essa estratégia também, que tem se dedicado muito, mas mais importante, né, do que só o grupo, são as pessoas que participaram durante todo esse período dessas reuniões, né? Nós tivemos reuniões com mais de 200 pessoas, né? Então, isso daí realmente foi inspirador para a gente entender que, às vezes, essa forma de contato remoto, apesar dela tirar muitas coisas boas da gente, ela também traz outras coisas, né? E essas discussões, né, interdisciplinares, com vários profissionais de várias partes do país, isso daí é muito engrandecedor, isso traz para a gente uma nova perspectiva de saúde, né, Corinthians? A gente começa a entender o que é fluxo nas regiões do país, que às vezes não é só Minas, não é só São Paulo, não é só Belo Horizonte, né? Tem regiões com vazios assistenciais, assim, gigantescos, né? E, obviamente, né, gostaria de agradecer a todos que participaram, Maria do Carmo e Yuri, que estava aqui com a gente sempre. Lembrando, né, gente, assim, todo caso grave, ele mexe muito com a gente. Mas se a gente não discutir, nós nunca vamos avançar. Às vezes a gente faz observações aqui que são duras até para a gente mesmo, né, tá discutindo, ou para quem está ouvindo, no sentido assim, nossa, né, às vezes era um ponto de atenção que a gente poderia ter feito melhor, mas é só assim que a gente avança, né? A gente não pode deixar que nenhuma morte que ocorra no país, ela ocorra em vão. Ela sempre tem que ter alguma repercussão positiva, porque senão, pior do que a morte em si, ela terá sido em vão também, e não vai ajudar a salvar outras vidas. Então, acho que a nossa mensagem é essa, cada vida conta, né, Rossana? A gente traz isso de vários treinamentos, eu acho que é por aí. Né? Para mim, uma satisfação, uma honra ter participado dessa estratégia. Né? E, Marcos, parabéns pela apresentação. Olha para você ver o corpo que a gente tem aqui, professor Corinthians, Marcos, Maria do Carmo, né? Grupos de pessoas que realmente assim, são expoentes das áreas de assistência obstetrícia, né? E realmente, assim, né? Eu gostaria só de agradecer mesmo. Parabéns, Marcos. Fez uma belíssima apresentação, viu? Honrou o nome do hospital. Parabéns. E, Karen, muito obrigado, né? Então, eu abri até para falar isso. Karen, muito obrigada por tudo, viu? Nossa anjo da guarda aqui, né? Nossa anjo da guarda. Lembrando a gente. Salvando. Obrigado, viu, Karen? Corinthians, Marcos, parabéns também pelo serviço. Sei o quanto vocês são importantes para a saúde da mulher aqui na cidade de São Paulo. Obrigada por tudo. Um abraço a todos, então. Né? Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tudo de bom. Tudo de bom. Até logo.